Olá, como tem passado? Como está você? Como está a sua vida? Que a graça e a paz de Deus seja com você nesse momento. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Hoje nós estamos entrando em uma aula que ela é um conteúdo exclusivamente para adultos. Quando eu falo para adultos, são aqueles que ou cresceram ou desejam crescer e alcançarem maturidade espiritual. O que você vai ouvir daqui para frente é coisa de gente grande. É conteúdo exclusivo para uma classe de pessoas que desejam algo mais, que não estão contentes com o que estão vendo ou estão vivenciando em suas vidas e no que tange o meio religioso, o meio evangélico e, por que não dizer, o meio cristão. Então, o conteúdo que nós vamos passar para vocês daqui para frente são para aqueles que se acham escolhidos e merecedores. Então, se você se acha escolhido por Deus e merecedor, esse conteúdo é para você. Eu vou lhe dar alguns conselhos. Eu, da minha parte, ouço essas aulas pelo menos 3 vezes. E ouço e vejo essas aulas todos os dias, com fone de ouvidos, ou pela TV, ou pelo celular, ou até mesmo no carro, eu ouço essas aulas, pelo menos, eu já ouvi essas aulas deste curso pelo menos 3 vezes. Porque a primeira coisa que a gente tem que ter, se a gente quiser alcançar uma vida de excelência, é o interesse. Se você não for o principal interessado, se você não se esforçar, lembre-se que Jesus falou que o reino de Deus é tomado à força e que os homens devem empreender força para entrar nele. Esse processo é fabuloso, essa promessa é fantástica, mas ela não acontece por si só. Ela precisa de corações e mentes abertas que desejem ardentemente algo de excepcional, algo que realmente transforme vidas de pessoas. Não este evangelho que nós estamos vendo sendo pregado por aí, que promete liberdade, mas na verdade tira de um sistema escravo para tornar escravos de outro. É como se você fosse um preso e durante o seu tempo de prisão tivesse bom comportamento. Aí você sai de uma sala, de uma cela e é colocado em outra, digamos, melhor. Mas não é liberdade, você continua preso. Então o sistema religioso de hoje tira as pessoas de uma prisão, entre aspas, e coloca em outra prisão. E eles não oferecem liberdade real.
Vou lhes contar porque eles não oferecem liberdade real e você vai concordar comigo. Porque qual é a liberdade que é real? Onde você não pode nem falar, onde você não pode nem questionar, onde o seu ponto de vista não é nem ouvido, nem dado atenção. Que tipo de liberdade é aquela em que você não pode fazer o que quer? Não pode vestir a roupa que quer? Não pode dizer o que pensa? E quando eu falo fazer o que quer, você me entende? Então, que tipo de liberdade é esta? Que a sua vida, desde o dia que você chegou em determinada denominação, quando você olha para ela hoje, continua a mesma. Você pode ter até avançado em alguns aspectos materiais, mas sua vida espiritual, que é a que Deus foca, quase nenhum progresso. E lembre-se da máxima: Jesus veio trazer vida e vida abundante. E esse tipo de evangelho que está sendo pregado hoje não produz a vida abundante prometida por Jesus. Mas, sem falsa modéstia, o que eu estou apresentando para você aqui é algo que realmente liberta, transforma e muda. Mas isso só acontecerá se você permitir, se você quiser, se você se interessar. Você foi escolhido. Chegou sua oportunidade. Chegou sua vez. Agora a segunda parte da história é com você. Portanto, o meu conselho, repito, é: não ouça só uma vez. Não veja só uma vez. Veja pelo menos 3, 4, 5 vezes essas aulas. E se interesse, peça, se proponha para que nós possamos nos juntar e fazer disso um curso presencial. Peça por isso, peça para que isso se transforme num livro, para que isso se transforme numa apostila. Passe isso para mais pessoas. Se inscreva, compartilhe, mas acima de tudo, melhor do que se inscrever, melhor do que dar o like, melhor do que compartilhar, tenha desejo e tome iniciativa de você mesmo ver isso várias vezes, ouvir isso várias vezes e não perder nenhuma aula sequer. O conteúdo que você vai ouvir a partir de agora é para os fortes, para os escolhidos, para os homens e as mulheres de verdade. O tema desta sexta aula é predestinados a serem iguais a Deus. Vou repetir o tema. Abra o seu ouvido e ouça com atenção. O tema desta sexta aula é predestinados a serem iguais a Deus. O que é que você acha do tema? É interessante? Você crê nisso? Você quer entender isso? Quer saber como isso funciona? Acha que isso é para você? Acha que merece isso? Então você foi predestinado a ser igual a Deus. A responsabilidade é muito grande, mas não se preocupe, não é você que vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o Espírito de Deus que está em você. Mas, repito, se você aceitar, se você quiser, se você se abrir para isso, se você se sente um escolhido, se você se sente homem de verdade, mulher de verdade,
então Ele fará isso em você. O que eu vou dizer aqui agora, daqui para frente, nunca disseram a você. As igrejas não mostram. Isso as igrejas não mostram, nem a Globo mostra. Principalmente a Globo não mostra. O que eu vou dizer para você, nenhum pregador nunca disse. Você nunca ouviu algo semelhante a isso. Porque não sei direito. Só sei que chegou a mim, chegou a você, chegou a nós. E eu me sinto honrado e privilegiado por isso. Porque eu tive sede, vontade, quis, busquei isso. E isso chegou para mim. Qual a proposta de Jesus para a humanidade? E em especial para os que dizem segui-lo. Quer saber? A proposta de Jesus para aqueles que dizem segui-lo é que o discípulo se torne igual a ele. Que o discípulo dele se torne igual a ele. A proposta de Jesus é que ele, Cristo, seja formado em você. A proposta de Jesus é que cada pessoa que segue a ele faça as obras maiores do que a que ele fez. A proposta de Jesus é que cada um seja sal da terra e luz do mundo. A proposta de Jesus é que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. A proposta de Jesus é que cada pessoa tenha como alvo alcançar a estatura de varão perfeito. A proposta de Jesus é que cada pessoa que diz segui-lo diga assim: não vivo mais a minha vida, mas deixo que Cristo viva por mim, ou viva em mim. A proposta de Jesus é que cada um busque o aperfeiçoamento, até que seja perfeito como perfeito é Deus. A proposta de Jesus é que todo ser humano tenha a vida em abundância, vida acima da média dos comuns. A proposta de Jesus é que cada um se torne uma fonte que transcenda para a vida eterna. A proposta de Jesus é que todos os cansados e oprimidos tenham leveza de alma e alívio definitivo e permanente no Espírito. Mas eu disse no início que o tema seria: todos fomos predestinados. Predestinados para sermos iguais a Deus. E o que é predestinação? O que é que significa a palavra predestinado? Significa destinado anteriormente, plano traçado antes e sem o nosso conhecimento. Então, esse plano que eu vou apresentar aqui agora foi traçado antes, sem o meu nem o seu conhecimento. Quando nós nascemos aqui, quando nós despertamos aqui neste planeta, já adentramos nesse destino que foi traçado anteriormente, sem o nosso conhecimento. O que a Bíblia diz? Onde é que eu encontro respaldo para essa predestinação? E eu não estou falando aqui da doutrina da predestinação. Estou falando de uma predestinação específica para um propósito específico. E o respaldo eu encontro em Romanos 8, 29, que diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, para que eu e você fui predestinados? Para ser conforme à imagem de Jesus. E a imagem de Jesus é a imagem de Deus, obviamente. Então, nós fomos predestinados para sermos iguais a Jesus e, obviamente, iguais a Deus. Jesus foi o primeiro a trazer à tona aspectos da imagem real de seu Pai.
E nós fomos, quando ainda estávamos no Espírito preexistente em Deus, destinados a ser como Ele. E quem traçou esse plano? Ele próprio. Cada ser humano que veio aqui, né, já entrou nesse plano. Isso foi decidido antecipadamente. Jesus é o protótipo, o modelo a ser seguido, porque nele residia, quando ele estava aqui, a imagem de Deus expressada. E nós devemos aceitar o plano divino para que deixemos, a exemplo de Cristo, que se desenvolva a sua espiritualidade a ponto de chegar a ser como Deus é, em essência, caráter e personalidade. Devíamos ter essa consciência, sermos informados disso há muito tempo atrás. Jesus foi o primogênito, o primeiro a alcançar esse nível em carne e revelar o grande plano de Deus para todos nós. Ou seja, ele foi o que nós podemos e devemos ser dentro do plano do próprio Deus. Esse é o plano, a meta, o objetivo, permitir que Cristo seja formado em nós. Até chegarmos a dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Almejar, alcançar a estatura de varão perfeito. Eu preciso ser como Deus e Jesus é o caminho. Então, se você procurava um plano, um sentido para a sua vida, você acabou de encontrar. Antes de você nascer, Deus traçou um plano, que chama-se predestinação, e o plano é ser conforme a imagem de Jesus. Traduzindo, ser igual a Deus, porque Jesus expressava aquilo que Deus é. E se eu devo imitar essa expressão, eu devo imitar também aquilo que Deus é, mediante Jesus. Você me entende? Portanto, isso só se torna possível quando reconheço e libero a natureza dele em mim. O segredo está em deixar que a natureza divina flua e transcenda e sobrepuje a natureza carnal. Porque a natureza divina está amorfa e presa dentro de algumas pessoas. Algumas pessoas mesmo na igreja não conhecem o plano e, portanto, abafam a sua primeira natureza divina e expressam apenas a natureza psicológica, a natureza carnal, a natureza psicofísica, psicológica. E a verdadeira natureza essencial divina fica abafada e presa dentro dele. E ele não desenvolve os aspectos dessa sua natureza primeira, primordial. Portanto, o que é que vai tornar possível? Quando você reconhece, quando você libera a natureza divina de Deus que está dentro de você. O segredo está em deixar que essa natureza flua e sobrepuje a sua natureza carnal. Por isso diz a Bíblia, se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. Eu preciso e devo buscar nele inspiração. Ele deve ser o meu foco, portanto, para representar genuinamente a Deus. Preciso antes conhecer sua natureza, para então poder agir em conformidade. Lógico, eu preciso conhecer a natureza de Deus. Preciso liberar ela. Preciso expressar. Mas para mim poder expressar essa natureza, eu preciso conhecer como ela é. Né? Só aí então eu posso agir em conformidade com essa natureza, deixar de agir na minha, na carnal, que todo mundo vive, e agir em conformidade com a natureza divina. Eu preciso liberar essa natureza, que até então eu não tinha conhecimento dela, que até então estava presa dentro de mim. Uma aceitação imediata dessa afirmativa é um bom passo para se começar a se deslocar para níveis mais altos. Então você está no nível baixo, na natureza baixa,
Você precisa se deslocar para um nível mais elevado, ou mais profundo, como queira, para você, a partir da natureza divina, vir se expressar neste mundo físico. Porque você está se expressando com a sua natureza carnal, como todo mundo se expressa. Mas o plano não é esse. Você precisa reconhecer e liberar a natureza essencial divina que está dentro de você. E a partir dela você se expressar, fazer conhecida neste mundo quem é a natureza essencial que está inerente a você. Tudo que o seu único e primordial tem está exatamente em mim e em você, por meio do Espírito dele que habita em nós. Então, tudo que Deus é, todas as suas características, toda a sua essência, está em mim, por meio do Espírito dele, precisando ser liberada, precisando ser expressa. Mesmo não sendo possível explorar tudo isso que somos nessa dimensão de tempo e espaço, o qual nos encontramos agora, mas podemos já desfrutar de muito, infinitamente, muito mais do que estamos experimentando agora. Porque aquilo que eu digo, Jesus veio trazer vida abundante. Não é uma vida qualquer, não é uma simples vida, não é uma vida natural. É uma vida divina. Está presa em nós, precisando ser expressada, liberada. Aceite, portanto, a fusão do seu ser com o ser maior, que comumente nos acostumamos a chamar de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Essa passagem está em 1 João, capítulo 3, versículo 2. E tem algumas expressões aqui que rapidamente eu gostaria de mencionar. Primeira expressão, agora somos filhos de Deus. Essa expressão encontrada na Bíblia significa que, a partir da revelação de Jesus, passamos a entender a nossa real condição. Qual é a nossa real condição a partir da expressão trazida por Jesus? Filhos de Deus. Segunda expressão, sabemos que quando ele se manifestar, seremos iguais a ele. Quem é que está dizendo isso? A Bíblia. Quando ele se manifestar, seremos iguais a ele. E ele já se manifestou. Essa segunda expressão significa que, tanto agora como no futuro, vamos alcançando uma condição ainda mais excelente, que a princípio não dá para se entender conceitualmente por completo, mas que já era pressentida por João e que o Espírito de Deus corrobora conosco nesse momento. Sempre existiu um plano, como eu disse antes, uma predestinação. E a manifestação dessa realidade se iniciou por intermédio de Jesus e que terá o seu auge no futuro além vida terrena, quando com mais intensidade nós veremos e sentiremos isso. Portanto, a primeira parte dessa jornada deve ser iniciada na Terra, como já vimos nas afirmações anteriores. Depois dessa manifestação e revelação, a consciência desperta para assumirmos a identidade essencial divina. A sua consciência deve despertar para assumir a sua identidade real divina. Então se prepare, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Desperte sua consciência para isso, para assumir, para se revestir da sua identidade essencial e divina a partir de agora. Você vai passar a esquecer quem você pensava que era, simplesmente um ser humano, e vai passar a entender que dentro de você existe uma essência divina precisando ser desperta, precisando ser expressada. A partir de agora entendemos que o divino habita no ser psicofísico individualizado, isto é, em uma mente e um corpo carnal. Jesus, mesmo habitando em carne, preservou sua identidade essencial divina, e é isso mesmo que deseja para nós. É um plano divino, como você já viu. Somos seres divinos encarnados com natureza divina inerente e que devemos viver na carne expressando a nossa real natureza. A natureza primeira, a essencial, a divina,
E não essa natureza que a gente está expressando aqui. A natureza carnal deve ser sobrepujada, deve ser transcendida. Isso quer dizer que mesmo agora já temos aspectos comunicáveis e característicos divinos. A revelação é que fomos feitos à imagem de Deus. Devemos ser a semelhança dele para vivermos em plenitude e grau elevados. A terceira expressão diz, porque assim como ele é, o veremos. Diz 1 Coríntios 13, 12, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Existe algo de maior grau a ser alcançado no futuro? Entretanto, já deve ser iniciado nesse plano. Na proporção que vamos avançando, vamos nos tornando cada vez mais como Ele. Vamos nos tornando mais parecidos com Deus. O que significa a expressão Filho de Deus? Por que essa expressão causava tanta indignação aos judeus? Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Então perceba que a expressão Filho de Deus naquela época era como se a pessoa estivesse se fazendo um Deus. Mas lembra que eu li agora há pouco, filhinhos, agora somos filhos de Deus? Então, nós estamos nos fazendo Deus a nós mesmos? Olha o que é que Jesus vai responder. Se quando Jesus afirmou isso, sou filho de Deus, os judeus entenderam que ele estava se fazendo Deus a ele mesmo, a própria Bíblia diz que nós também somos filhos de Deus. Ou seja, que nós também somos divinos, seres divinos, deuses. Respondeu Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? E aí? Por que tamanha indignação? Por que tamanha rejeição por parte das pessoas que tentam negar o óbvio? E qual é o óbvio? Somos seres divinos, somos filhos de Deus. Existe um plano traçado para sermos iguais a Deus. Porque o Espírito está em nós e nos torna capazes disso. Por que tentamos negar o óbvio sobre a nossa essência e origem? A ligação com o divino, a divindade inerente aos seres humanos é algo natural. Ninguém está se fazendo Deus ou usurpando esse título. É algo característico, peculiar a cada ser humano que vem a este planeta. Fomos predestinados a isso. Filho quer dizer aquele que tem a mesma natureza do Pai. Filho de Deus, obviamente, são deuses, em condição primária e original de todo ser humano em qualquer época e espécie. A escritura sobre essa verdade fundamental não poderá ser anulada, ou seja, não se pode mudar aquilo que é natural a todo ser humano que habita esse planeta. A informação, através do processo evolutivo e gradual, chegou de que há um ser divino habitando em corpos humanos e que deve-se caminhar para se tornar aquilo que ele é. Aceite você isso ou não, é assim que é. A Escritura está selada, não pode ser anulada, é plano de Deus que eu reconheça que Ele está em mim, que eu sou filho dele e que eu devo me expressar assim como Ele é e ser como Ele é e reconhecer a minha filiação, a minha natureza e a minha essência divina. E as vantagens de se reconhecer isso, você verá nas próximas aulas. Amém.